Você ama seus filhos? Eu tô aqui gravando um vídeo sem a produção normal, né? Fora do script do estudo que a gente está fazendo de Efésios, mas eu senti no meu coração de compartilhar uma coisa bem importante para mim, para você, que uma experiência até engraçada que eu vivi essa semana, né? Para quem é minha amiga pessoal, sabe que eu não era uma boa motorista. Em poucos anos de carta, eu bati 10 vezes. Tá, gente, a única vez que alguém se machucou foi a pessoa que bateu em mim, né? Então eu não era uma pessoa muito confiável, talvez, no volante. Mas eu acho que a gente precisa aceitar desafios, né? E dar uma certa liberdade, a gente poder dirigir e tudo, né? Então, tô pedindo o meu marido me ensinar um pouco, o pessoal tá tendo paciência comigo. E essa semana eu tive uma experiência de ir com meus filhos para Campinas. Meu filho precisava fazer uma prova, eu levei ele para a escola, fui com o Paulo Gabriel, né, junto, e o Matheus tinha que fazer a prova, e a gente foi junto. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa bem interessante. Quando eu coloquei eles no carro, eu pensei, Jesus, que responsabilidade eu como mãe levar meus filhos sozinha, porque eu normalmente não pego pista, eu dirijo na minha cidade, que é bem pequenininha, né? Responsabilidade como mãe colocar os meus tesouros dentro desse carro, né? E o Gabriel entrou dentro do carro, até brincou assim, gente, já tá orado? Quer dizer, a gente já orou para sair. E a gente orou, pediu a Deus. E eu fui indo, a hora que eu voltei também meditando, né? Nós como mães, nós temos um chamado. Se você teve filhos, né? Se já são grandes também, a gente teve um chamado para ensiná-los e educá-los, né? E eu perguntei para eles, a hora eles estavam colocando o cinto, eu falei, olha, vocês têm certeza da salvação? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E os filhos, normalmente, entre o marido e os filhos, são pessoas que nós amamos muito, né? Nosso cônjuge ou sua esposa, se você é homem está assistindo esse vídeo. Nós amamos muito nossos filhos. E nós desejamos sempre o bem para eles. E na hora que eu perguntei, vocês têm certeza se de repente acontecer alguma coisa dentro desse carro? Acontecer, né, um acidente, alguma coisa assim, ruim, né? Mas é algo que a gente precisa pensar sobre isso. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Não existe uma ordem natural. As pessoas mais velhas vão embora primeiro e as mais jovens ficam. Não. Talvez seja um vídeo de alerta, mas um vídeo para fazer você pensar mesmo realmente sobre isso. Talvez seja um assunto delicado, falar sobre morte. É difícil, mas nós precisamos pensar. Gente, Deus nos chamou para educar esses filhos no caminho dele. Falar sobre Deus, falar sobre o Criador, né? Para eles, para a próxima geração. Eu gosto muito de um texto que eu vou ler aqui para vocês, Deuteronômio 6, a partir do versículo 4, diz assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Esse é até um mandamento que o Senhor Jesus ainda replica ele, reforça ele no Novo Testamento, né? E ainda continua: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado na cama, sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prendas na testa, escreva nos batentes das portas das suas casas e em seus portões. Aqui está falando para o povo de Israel, mas é aplicável para os nossos dias. Nós precisamos entender que o Senhor é o único Deus, é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que enviou Jesus para morrer por nós. Nós precisamos adorá-lo e amá-lo de todo o coração. Esse é até um dos princípios da amiga Bíblia, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai amá-lo, mais você vai saber o que ele quer que você faça e o que ele quer que você deixe de fazer também. Mas eu quero focar aqui na segunda parte. Ensine a palavra de Deus com persistência aos seus filhos. Você pode ser uma pessoa como eu, que trabalha fora, que dá conta de tantas coisas, tem ministérios extras, faz outras coisas na vida, mas o nosso propósito, a nossa missão é falar de Jesus, falar do amor de Deus para os nossos filhos. A gente não sabe o dia que eles vão partir, mas nós precisamos cumprir o nosso chamado de falar do amor de Deus para eles, de ensinar. Aqui o texto ainda fala assim, ensine para eles em todos os momentos. Quando você está deitando, se levantando, quando você estiver andando, quando você estiver em casa, em todos os lugares. Escreva versículos bíblicos ainda, fala para você lembrar de quem é Deus. Então é um desafio para você, mãe. Se você está aprendendo com a gente, tanto no grupo de leitura Amiga Bíblia, que eu vou deixar até um link se você ainda não está para entrar aqui, é totalmente gratuito. Mas tanto que se você está vendo os vídeos ou chegou esse vídeo para você,
é um alerta para você como mãe. O seu maior desafio, a sua maior missão aqui, não é educar seus filhos para eles serem médicos de sucesso, advogados, empresários, o que você quiser. Mas o mais importante é que você crie e ensine para eles o caminho de Deus. Se ele for uma pessoa cristã verdadeira, Deus vai abençoar ele em outras áreas da vida dele. Mas se de repente ele for, pode ser um excelente profissional, mas ele de repente um dia for chamado por Deus e não conhecer realmente Deus verdadeiro, então, quero deixar para vocês esse recado, uma missão, né? Eu reforçar isso. Se você já sabe, não se esqueça. Ainda fala assim, ensine com persistência. Se de repente você está querendo ensinar, eles não querem aprender, ore a Deus, dê sabedoria, peça estratégias, mas ensine com persistência. E não fale assim, ai, Deus não gosta disso, Papai do Céu não gosta disso. Não diga que Deus é bom, mas Deus quer que nós sejamos corretos, honestos, né? O amamos, obedecemos Ele, como você como mãe. Você muitas vezes dá um puxãozinho nos seus filhos, puxãozinho de orelha, maneira de dizer nos seus filhos para ensinar o caminho. Deus também faz isso conosco. Mas nós, como pais e mães, nós temos a responsabilidade de ensinar para a próxima geração quem é o Deus verdadeiro. Ensinar sobre Jesus, que Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar, que Ele nos deixou ordenanças que nós devemos cumprir e nós cumprindo as ordenanças, nós mesmos seremos abençoadas. Olha, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e sabedoria e que você siga esse desafio, essa missão, porque não é uma missão impossível. Deus promete estar conosco nessa missão. Que você, como mãe, como pai, também tenha um compromisso de buscar Deus, de ler a Bíblia todos os dias. De maneira nenhuma, eduque seus filhos, mande eles para a igreja ou mande eles ler a Bíblia sem você primeiro fazer isso. Peça ao Senhor, se você está com dificuldade disso, peça a Deus, Deus me ajuda, eu preciso melhorar nessa vida com Deus e eu preciso abençoar meus filhos nisso. Confesse ao Senhor seu pecado, se até hoje você não fez, cumprindo o seu propósito de passar para os seus filhos sobre Deus, mas a partir de hoje, mude sua vida. Ou se você já está ensinando, reforce isso para os seus filhos, porque é muito importante. Eu digo assim, uma frase que às vezes eu falo, amanhã pode ser muito tarde. E eles vão sofrer as consequências, podem escolher caminhos errados que não tem volta. E que a gente possa, como pais e mães, ter sabedoria para ensinar. Tem outros textos que falam isso. Ensine o menino ou a menina, né, a criança, no caminho que se deve andar. E mesmo que envelhecer, não se desviará dele. Qual o caminho que você quer para os seus filhos? Nós precisamos ensinar que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. Olha, um grande abraço bem apertado. Que a amiga Bíblia seja a sua melhor amiga e a melhor amiga dos seus filhos. Cumpra a missão que o Senhor chamou para fazer.